Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante: comunicação não violenta. Como comunicar sem violência? É um assunto assim riquíssimo. Paula, minha querida, Rico, nossa, que delícia! Que bom vocês aqui. Que bom! Vamos falar hoje sobre comunicação não violenta. E que auspicioso vocês estarem aqui. Um assunto tão interessante que pode construir pontes ou destruir pontes ou não fazer pontes, né? A comunicação, ela é muito importante na nossa vida, a gente sabe disso. A comunicação e a ausência dela também. Ela eu não construo vínculos se eu não comunico, né? Se a gente não está naquele conversando, a gente não consegue construir vínculos. Então, a comunicação é realmente muito significativa na nossa vida. Vamos esperar a Bela chegar. Oi, Solange, que bom você aqui. Vamos esperar a Bela chegar e aí a gente já começa a conversar. Enquanto a Bela não chega, conheci a Bela com o Dominique Barter. Foi os cursos de introdução à comunicação não violenta que eu fiz. E ela tem uma larga experiência nisso, com grupos também. Então, a conversa vai ser boa. Solange, querida, que bom. Curioso que nessa pandemia... Oi, querida, que bom. E aí, querida? Que bom. Eu ia falar dela que nessa Diga. pandemia, eu não sei se acontece, como é que foi com você, né? Eu estreitei laços com algumas pessoas. E isso é muito bom, né? Algumas pessoas eu quase não vejo, ou separou um pouco mais, mas algumas pessoas, mesmo com distância, a gente parece que está mais junto no coração. Sim. Isso a gente observa num momento de tantas incertezas, né? De tanta fragilidade, que a gente precisa de tantas coisas para estar nutrido, né? E como o outro, como a gente começa a perceber a nossa relação com o outro, né? Como é valiosa. E às vezes algumas relações que antes a gente tinha e não parava para observar o quanto elas nutrem a gente, quanto elas são maravilhosas para a nossa vida, né? Num momento como esse, em que está todo mundo tão sensível, isso fica mais evidente, né? E é É, maravilhoso perceber isso, que de alguma forma a gente está conseguindo extrair. Eu também me sinto assim, eu também percebo isso, que de alguma forma a gente está trazendo isso como aprendizado, né, para a vida da é, gente. sim, é muito significativo. Bela, antes de você chegar, eu estava te apresentando um pouquinho, né? Falando que eu conheci você nos cursos de introdução com Dominique. Mas se quiser falar um pouquinho de você, aí a gente começa a conversar. Eu vou falar um pouquinho dos astros. Que tá, gente, precisamos de uma comunicação que construa pontes amorosos, né? Porque vamos entrar em aspectos um pouco como se tivesse uma neblina. O outro fala X, eu entendo Y. Então, uma comunicação assertiva, uma comunicação transparente, clara, assim, cai como uma luva para o momento. Não à toa eu demorei tanto a encontrar alguma pessoa que eu pudesse conversar sobre CNV, mas você apareceu assim na hora certa. Uma festa. Assim, meu coração está em festa.
Nossa, eu fiquei tão feliz com esse teu convite também, e que para mim é tão inusitado, porque o assunto astrologia não está tão presente na minha vida, até como eu gostaria ainda. É, mas é fascinante imaginar como a gente pode estar junto e observar esses fenômenos e nos observar diante do mundo a partir desses saberes, né? E dialogar e construir junto a partir dessas contribuições que a gente você tem da astrologia e da comunicação não violenta. Então, eu fiquei super surpresa com o teu convite e feliz ao mesmo tempo de te reencontrar, da gente se aproximar e da gente estar podendo ter esse bate-papo aqui com tantas pessoas, né, que estão vendo agora e que vão ver depois essa gravação. Ver depois da gravação, né? Então, vou aqui falar um pouquinho de mim também para não tomar muito tempo e a gente poder falar sobre o que a gente veio. A minha formação é em direito, então eu advoguei durante muitos anos, advoguei durante 12 anos, mas observava na minha advocacia que eu me interessava muito mais pelas pessoas, pelos conflitos, pelas dores que as pessoas estavam vivendo quando respondiam e atravessavam aqueles processos judiciais. Então, através do meu percurso na psicanálise, eu naturalmente fui caminhando para observar e para uma investigação do conflito por outros aspectos e com uma outra profundidade do que o direito me permitia, né? E com as ferramentas do direito e tudo. Então, eu comecei uma formação em psicanálise. E na psicanálise foi que eu descobri, nos espaços lá da escola, que eu descobri a mediação de conflitos. E a partir, através da mediação de conflitos, eu cheguei à comunicação não violenta. Então você vê que uma coisa aí levando a outra. E aí eu me encontrei, assim, eu percebi que era com a comunicação não violenta que eu conseguiria oferecer a contribuição para as pessoas, colocar no mundo aquilo que eu acho que eu posso colocar e oferecer e apoiar as pessoas com essas ferramentas. Então, comecei a trabalhar com Dominique em 2015, eu estava no mestrado, eu fiz um mestrado e o objeto de pesquisa para mim era mediação no campo da educação, então esse assunto sempre me interessando e me chamando, e aí aprendi demais e até hoje aprendo com Dominique sobre comunicação não violenta, sistemas sociais, porque o que a gente está falando aqui, quando a gente fala de escuta e diálogo, vai muito além do que a gente imagina que a gente pode promover de mudanças nas nossas relações interpessoais. A gente está falando de uma transformação muito maior, né? Uma transformação no impacto das nossas relações nas outras pessoas, na nossa sociedade. E num momento como esse, que a gente atravessa o mundo todo, não só o Brasil, um momento tão crítico, né, que o planeta está vivendo aí a degradação que a gente percebe, pensar em sustentabilidade passa também por pensar em sustentabilidade das relações, em engajamento, em responsabilidade. E a comunicação não violenta me ajuda a pensar todas essas coisas. Então, acho que para começar, já estou meio apresentada e a gente vai conversando, eu vou falando mais ao longo do nosso encontro. Hoje eu estava fazendo comida. Aí eu estava pensando na nossa conversa e eu, assim, faço yoga como instrutora, como aluna, então o yoga está muito presente na minha vida, o cuidado com a respiração. E uma das coisas que eu aprendi nos cursos de introdução ao Kundalini e muito nos círculos, nos grupos, que assim, para mim foram maravilhosos, é entender de mim, entender sobre mim, entender sobre o meu momento. Então, na realidade, todos esses assuntos, curiosamente, que eu me encaminhei na vida, né, CNV é um deles, estudam muito mais sobre mim. Como é que eu estou agora? O que eu estou sentindo? Né? Qual o meu posicionamento do meu corpo? Como é que está a minha respiração? Como é que está isso? E é incrível isso, é maravilhoso, porque quando não é assim, é como? É o outro isso, o outro aquilo, o outro, o outro, o outro. E aí a gente volta esse olhar para dentro de nós.
E eu acho isso mágico, acho que é importante nos dias de hoje, e sempre será. Para mim, eu acho até que a comunicação não violenta devia ser ensinada na escola básica. A gente, eu falo assim, a gente aprende a falar. Ai, que bonitinha, a criança está falando. E comunicar. A gente não aprende. A gente não aprende a se comunicar. É sempre um atropelo entre pensamento, entre emoção, entre o que eu acho, e sai tudo correndo. Uma curiosidade, já que você falou da astrologia, eu pego o Mercúrio está mais ou menos, ou está muito forte. Eu percebo quanto a comunicação é importante para todo mundo, mas para umas pessoas, assim, você precisa aprender sobre comunicação não violenta. Então, por isso que eu queria tanto você. Aí a Meia tá aqui, acabou de chegar, e a Meia é uma das pessoas que eu falei assim, vamos estudar sobre comunicação não violenta. Então, Bel, eu queria perguntar uma coisa para você. O que ela faz, o que a comunicação não violenta faz tanto sentido na sua vida? E se você puder dar um exemplo de alguma coisa, de alguma comunicação que flua melhor. Olha, a comunicação não violenta para mim faz todo sentido na minha vida, no meu trabalho, desde que eu me encontrei com a comunicação não violenta, né? Porque é uma abordagem que nos ajuda, como você estava falando no início, né? Da gente fazer essa correção, assim, de olhar para o mundo, mas num primeiro momento observar a nós mesmos, assim, como a gente está no mundo. Como a gente está contribuindo para que o mundo esteja da forma que ele está. Então, isso para mim foi muito importante e foi crucial assim, na minha decisão e no meu engajamento com a comunicação não violenta para introduzir isso na minha vida e no meu trabalho de forma definitiva, porque faz muito sentido essa questão da responsabilização. O Marshall, ele falava, quando falava a respeito da violência, ele explicava que a violência, ele observa que nas pesquisas, né, no desenvolvimento do trabalho dele, que a violência acontece quando a gente não, na nossa comunicação, a gente tem uma comunicação que é alienante da vida. É exatamente essa comunicação que você estava falando, é a comunicação que a gente vai no atropelo, eu estou sem tempo, eu estou com pressa, eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso dar atenção para isso agora, eu respondo no automático, eu não me responsabilizo, eu não estou presente, eu não estou conectada ali com o que eu estou vivendo, eu não estou observando o que eu preciso, o que o outro precisa, eu estou agindo no piloto automático, eu estou agindo de acordo com o ritmo, e o ritmo da nossa vida, se a gente permite, e muitos de nós acabam sendo atropelados e levados por esse fluxo, é muito acelerado e cada vez mais acelerado. Então, a comunicação não violenta me lembra da importância de parar e entender que o tempo do cuidado, o tempo da responsabilização é um outro tempo. É o tempo que permite que a gente observe e que sim, pode levar um pouco mais de tempo. Ah, eu não vou conseguir fazer nesse ritmo. Sim, mas a que preço eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo num ritmo acelerado, atropelado, atropelando todo mundo? A gente está vendo aí na nossa sociedade, no nosso país, no mundo, o preço que a gente está pagando pela falta de cuidado, né? Então eu acho que é tempo, e aí você vai falar desse tempo que a gente está vivendo e do que tem por aí, o que vem por aí, mas eu tenho essa percepção na minha vida de que já passou da hora das pessoas se responsabilizarem, observarem o mundo que a gente vive e pararem de ficar só apontando, porque sim, temos muita coisa a apontar, muitas responsabilidades alheias a chamar responsabilidade, né? Mas nós temos uma participação muito importante na realidade que a gente vive hoje. Então, a realidade começa dentro da nossa casa, a realidade que a gente vive no nosso trabalho. Então, para falar um pouco sobre isso, assim, da importância que eu vejo, é esse alerta, essa lembrança, a prática da comunicação não violenta, porque eu me sinto uma aprendiz, né? Na comunicação não violenta, a gente está aprendendo
todo dia. A gente está aprendendo a cada nova conversa, a cada novo diálogo, a cada novo conflito, a cada situação que acontece na nossa vida e que a gente sente a coisa pegando fogo aqui dentro e aí as respostas já vêm no automático na cabeça. É de respirar. Assim, respira. O que eu vou falar agora, né? De onde é que está vindo isso? O que eu quero cuidar com isso? E aí esse respiro ajuda muito a gente começar a mudança. A mudança que começa com as palavras que eu vou proferir, com as coisas que eu vou dizer, com a intenção que eu tenho quando eu vou dizer, né? Então, isso para mim é vital, assim. Isso é a minha vida, eu vivo isso, eu trabalho com isso em todos os espaços que eu estou. E onde eu puder contribuir para que isso exista mais, para que as pessoas estejam juntas, praticando e podendo cada vez mais estar se comunicando dessa forma, esse é meu desejo, minha maior vontade. E aí a outra coisa que você falou é a respeito de um exemplo que você fala assim... um exemplo na mediação, alguma situação que tenha acontecido e que a comunicação não violenta ajudou a clarear? É isso? Posso fazer e aí você conclui. Às vezes eu falo para as pessoas assim, gente, ó, se você, Bel, pisa no meu pé. Se eu tiro o pé e viro para o outro lado, eu não crio vínculo, não faço ponto. Você pisa no meu pé, eu falo, idiota, não tá vendo meu pé? Você tá pisando no meu pé? Aí eu não crio uma ponte boa. Eu crio ponte, mas não é boa. Mas se você pisa no meu pé e eu falo, Bela, eu acho que o meu pé tá embaixo do seu. Posso tirar? E aí, um sorriso, de repente você olha para mim, dá um abraço, quer dizer, algum tempo a gente vai poder? Hoje não. Mas a gente dá um abraço, brinca, dá um sorriso. Então, são determinados vínculos que nós podemos construir diferentes, mas depende dessa abordagem aqui. Deixa eu olhar. Eu estava escutando você falar e pensando, que bênção, né? Porque a gente não programou essa conversa. E para mim está ótima. Por exemplo, eu não programei que eu ia te pedir um exemplo, mas ok, eu acabei dando o exemplo. Mas se você tiver algum outro, mas é mais ou menos nesse sentido, né? É perceber o quanto nós podemos ter uma maior consciência sobre as nossas palavras, sobre o nosso corpo, sobre a nossa respiração, né? Eventualmente a gente está assim, agitado e não sabe nem o que está acontecendo. E vai sair o quê? Não vai sair uma coisa boa. Sim. A partir desse exemplo que você deu, isso que você está falando, me faz pensar uma coisa que é muito comum, assim, com relação a conflito. Isso que você falou de alguém pisou no pé e você tirou o pé e virou para lá. Isso me faz pensar no que eu vou compartilhar aqui contigo agora. A questão dos conflitos, assim, as pessoas costumam ter medo dos conflitos, porque a gente não desenvolveu, a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu em casa a lidar com os conflitos, a cuidar dos conflitos, a nos cuidar enquanto temos conflitos. Então, os conflitos, quando eles surgem, eles despertam aqueles estímulos, sentimentos, raiva, dores e tal, e a gente aprende a reagir de forma intuitiva e não consciente a esses estímulos. Então, isso que você está falando é muito importante, porque a comunicação não violenta ajuda a gente a olhar para os conflitos e experimentar os conflitos como um fenômeno da vida, um fenômeno normal, como tantos outros que acontecem na nossa vida, que são incômodos. E aí, como o Dominique fala nos eventos, né? E esse exemplo eu acho incrível e ajuda a gente a pensar na metáfora da casa. Que na nossa casa, quando a gente sente fome, a gente sabe qual cômodo a gente deve ir, é a cozinha. Porque na cozinha tem os alimentos, a gente prepara e se nutre. Quando a gente precisa descansar, a gente sabe que pode ir ao quarto, que no quarto a gente tem a cama, a gente pode descansar e nutrir essa necessidade de descanso. Mas quando nós temos um conflito, quando alguém pisa no pé, a gente ou tira o pé
para não falar sobre isso, porque gerar incômodo. Imagina, eu vou falar sobre isso, foi só uma vez, de repente a pessoa não vai pisar nunca mais. E a gente não fala sobre as coisas, né? Aí falando da primeira parte do teu exemplo. E o não falar sobre a coisa, não, e o conflito especificamente, não é garantia de que a gente está cuidando da nossa relação ou cuidando do outro, pelo contrário. A gente tem um incômodo, aconteceu alguma coisa ali, mas a gente não está fortalecido porque a gente não vem praticando isso ao longo da nossa vida. A gente não está fortalecido, a nossa musculatura não está preparada ainda para lidar de forma natural e saudável e atravessar esses conflitos com uma conversa com diálogo, com escuta. Então, tanto essa primeira parte do teu exemplo, de tirar o pé e não falar, é só uma expressão disso, assim, eu não sei como falar disso, cuidando de mim e de você. Eu prefiro não falar, achando que isso é o melhor que eu consigo fazer agora. Ou, se vai falar, no segundo momento do teu exemplo, eu falo te acusando, você pisou no meu pé, você está me machucando, eu estou me sentindo assim por sua causa. E isso possibilita que na nossa conexão que está ali, a gente está fortalecendo ela, a gente está fortalecendo através de palavras violentas, né? Através de rótulos e acusações e julgamentos. E a gente está colocando um pouquinho mais de violência no mundo, né? Esse mundo que já está tão cheio de violência e nós desejamos e temos esse desejo, né, internamente de ver isso tudo diminuir, isso tudo se dissipar. E na terceira parte do exemplo que você deu, eu vejo como exatamente alguém que tem a possibilidade de cuidar, de escutar o que vai vir do outro. Eu vou te falar o que eu estou observando, o que está acontecendo, eu vou te dizer como eu estou me sentindo, de forma verdadeira, e sei que te falar a minha verdade pode fazer com que você não se sinta tão bem, você pode se sentir mal de ter pisado no meu pé, mas nós estamos aqui juntos. Eu com a dor que eu estou sentindo, você com o incômodo que está sentindo, mas vamos falar sobre isso partindo com a coragem, né, e com a intenção de cuidar da nossa relação e não de punir alguém que pisou ou não, com a intenção de dizer para o outro, nós estamos juntos, aconteceu uma situação aqui e eu desejo continuar junto contigo, mas de forma verdadeira. Então, foi o que eu pensei aqui para trazer do que eu, né, do que me veio na cabeça, que nossa conversa está aqui totalmente improvisada e assim que é gostoso, né? Nada combinado. Mas a partir do que diz que você trouxe, acho muito importante a gente olhar para isso, olhar nossas formas de responder a esses estímulos e pensar se existem outras formas, né? Se eu tenho um tempo na minha vida para dedicar a essa prática, a esse aprendizado. Sim, sim. É um tempo. Aí você voltou numa palavra que você falou um pouquinho antes, né? Sobre o tempo, né? O tempo gasto, o tempo que eu disponho para isso. Só que esse tempo torna a nossa vida viva. Da mesma maneira que você falou assim, aí você respira, não sabe o que fala? Respira. É uma respiração viva. Não é uma respiração, vou inspirar. Não, traz vida para agora. Isso aqui é só o que a gente tem. E aí, com coragem, a gente se abre para a vida que é agora, que eu não tenho a menor ideia como é que vai ser. Sim, a gente tem medo, mas a gente tem medo. Aproveitando para falar um pouco de astrologia, astrologicamente é um ano de muitas surpresas. Aquelas coisas que você ia falar assim, não, isso não vai acontecer nunca, nem poderia passar pela cabeça, nossa, acontece. Teremos muitas surpresas, situações assim, inesperadas, inusitadas. Como é que a gente passa por ela melhor? Observando a nós mesmos. Com essa prática da respiração, com essa prática dessa comunicação que se propõe a uma não violência. Né? Curiosamente, em sânscrito, a palavra é ahimsa, e é justamente não violência, né? A ausência de violência. Então, essa ausência de violência
que nos torna, que nos permite uma vida mais viva, porque eu não sei o que vai ser amanhã, depois. Não é que a gente vai ser responsável, não é que a gente vai viajandão aqui, não, de maneira nenhuma. Mas perceber uma possibilidade de uma assertividade na comunicação. Só falando um pouquinho mais sobre astrologia, esse momento que a gente começa essa semana, até dia 5 de julho, pode ser momentos de, por exemplo, se a pessoa vai fechar contrato, procura um advogado, procura alguém que vá ler, porque há uma possibilidade maior de dar algum problema. Observa melhor, escreve, se vai falar, escreve, reescreve, porque a cabeça pode estar um pouco mais confusa, a gente pode ter algumas ilusões, mais do que nunca. A gente precisa de uma assertividade na comunicação. Eu falei até 5 de julho, tá? Mas assim, o tempo é um pouco mais longo. Vou falar até 5 de julho só. Mas realmente a era agora é trabalhar essa comunicação. Bela, eu queria um outro assunto que também a astrologia fala, né? A comunicação vai estar muito... já está havendo uma horizontalidade, né? Uma época muito aquariana, só que haverá muitas fake news. E aí, como é que a gente faz para lidar com isso, né? Se certificar, como é que vai, o que é verdade, o que não é. É um assunto que vai estar muito em pauta nos próximos. Já está, já esteve há muito tempo, mas nos próximos tempos ele vai estar muito em pauta, né? A gente podia conversar um pouco o que você acha que a gente pode fazer para diminuir as possibilidades de notícias falsas serem espalhadas igual rastilho de pólvora. Sim. Nossa, é um desafio, né? Porque a gente já vive isso há algum tempo, isso já vem assolando a todos nós, né? E pensar em notícias falsas, em fake news, me faz pensar num primeiro lugar, assim, sair do lugar de julgamento, né? De quem está fazendo isso, para pensar na necessidade. Quando as pessoas saem disparando informações não checadas ou informações de forma deliberada, que se sabe que não são verdadeiras, qual é a intenção? E a gente naturalmente só saberia se tivesse com cada uma das pessoas. Mas para a gente pensar aqui na nossa conversa, de uma forma mais genérica, assim, de uma forma mais geral, mais abstrata. Qual é a intenção dessa pessoa? Ela está querendo cuidar de alguma coisa. E aí é que a comunicação não violenta me ajuda a pensar esses fenômenos. Em primeiro lugar, para diminuir a raiva, a revolta, não para que a gente não queira a mudança das coisas, e não queira transformar a realidade, para que isso não exista mais, mas para que a gente consiga se aproximar das pessoas que fazem isso, que às vezes são pessoas muito próximas, às vezes são parentes nossos, meu pai, é uma pessoa que eu conheço, e amigos, e conversar com essas pessoas, porque o que a gente vive hoje em dia, não só no Brasil, é uma realidade de polarização. As pessoas estão separadas por ideias. E as ideias estão separando as pessoas e as pessoas não se dão conta do quanto nós somos conectados nas nossas necessidades. Mas quando a gente percebe as pessoas fazendo alguma coisa, usando uma estratégia que é muito diferente de uma que eu usaria, a gente começa a desumanizar as pessoas. São monstros, para um lado ou para o outro lado. E assim as pessoas vão se afastando. Então, é muito difícil imaginar agora nós duas aqui uma solução para isso, mas o que eu consigo pensar no momento... a Elsa está mandando um beijo para ela aqui. O que eu consigo pensar nesse momento é como a gente consegue escutar essas pessoas ou ouvir isso e continuar
próximo delas, mantendo o nosso canal de diálogo. Como a gente consegue continuar conversando sobre as coisas importantes? Como a gente consegue visibilizar o quão prejudicial tem sido determinadas ações? Porque eu acho que a gente está se perdendo disso. Existem bolhas, as pessoas falam dentro de bolhas, pessoas falam para os seus grupos e atacam outros grupos, e os outros grupos falam dentro de suas bolhas, e as pessoas não conseguem se escutar mais. Ah, mas você está falando o quê? Se fala uma palavra-chave que já me faz entender que você é da outra bolha, eu já tenho aqui um rol de julgamentos para você. Eu não consigo mais estar perto de você, eu não consigo mais escutar o que você tem a dizer, nem o que é importante, nem o que você está tentando cuidar com o que você está fazendo. Então, me ajuda muito pensar que a comunicação não violenta pode nos ajudar, como você estava trazendo no início, num primeiro momento, a parar e olhar para mim. Na hora que vem aquela raiva, aquela indignação, não que eu não tenha que considerar isso, nem que colocar isso no mundo, mas que eu consiga colocar de uma outra forma, que a minha indignação venha com essa potência, mas na forma de cuidado. Não adianta eu gritar e eu agir de uma forma violenta e eu xingar e eu agredir, eu ofender, porque eu não vou conseguir mudar a situação. A pessoa que está sendo xingada ou ofendida, ela vai continuar fazendo, enfim, e não vai ter nenhuma oportunidade de refletir, de me ouvir, de entender o que eu estou querendo dizer, o que eu estou enxergando do que talvez ela não esteja, e talvez de ter oportunidade de enxergar através dos olhos dessa pessoa algo que eu não estou enxergando. Então, eu acho que é um momento muito crucial para a gente refletir sobre os nossos atos e refletir sobre as nossas posições também no mundo. E com relação a fake news, e aí voltando ao início da tua pergunta, eu acho que a gente falar cada vez mais e abrir espaços de diálogo sobre as coisas que são importantes, mas espaços de diálogo de verdade, onde as pessoas possam se escutar de verdade e que as opiniões possam ser dadas e não rechaçadas, mas possam ser dadas e tenham espaço para a gente refletir junto sobre isso, né? Sobre essas necessidades que estão ali. Eu acho que seria um primeiro grande passo, né? A gente abrir mais esses espaços de diálogo, onde a gente possa falar sobre tudo que nos importa, né? Eu já ia... desculpa, nem perguntei se acabou, mas fala um pouquinho mais sobre espaços de diálogo. Seria um grupo de escuta? Ou de... Eu acho que na nossa sociedade, de uma forma geral, quando eu falo de espaços de diálogo, na minha vivência, eu experimento tanto espaços de diálogo numa relação a dois, que a gente está correndo para um lado, para o outro, trabalhando, vivendo, mas a gente não abre espaços para falar com verdade e conectado sobre coisas importantes. A coisa do cômodo, né? A gente não tem um cômodo para cuidar do conflito. Quando eu tenho conflito, eu vou para onde? Quando eu preciso nutrir a minha necessidade de justiça na minha vida, que não são só os momentos em que a gente tem litígios e que a gente procura o judiciário, que isso é muito confundido na nossa vida, né? Ah, eu estou com uma questão aqui de justiça. Não, a gente tem necessidade de justiça o tempo todo. Então, para a gente nutrir e cuidar dessa necessidade que a gente tem de justiça, a gente precisa abrir um espaço na nossa vida. Então, começa por aí. Quando eu falo de espaços de diálogo, é abrir espaços de diálogo com as pessoas mais próximas, com aquelas pessoas que eu já bloqueei, pessoas que eu não consigo mais olhar, pessoas que eu não consigo mais ouvir falar. Quem sabe a gente começa a abrir esses espaços interpessoais com pessoas mais próximas. Quem sabe a gente consegue em espaços um pouquinho maiores, com grupos de amigos, a gente de alguma forma consegue criar no espaço do nosso trabalho, no nosso bairro. E aí, enfim, a criatividade vai embora. A gente pode abrir espaços de diálogo, quem sabe na internet, já existem alguns espaços que as pessoas podem falar e se escutar. Enfim, é assim, a nossa criatividade. E eu acho que para isso é fundamental a gente estar junto pensando. A pergunta que você me fez agora, né? Como a gente pode, onde é que estão esses espaços? Como a gente pode abrir esses espaços? É uma pergunta para a gente se fazer e a gente estar junto e criar, e inventar.
que espaços eu posso abrir para diálogo, né? Que momentos eu posso abrir um convite para que as pessoas venham, as pessoas diferentes e coloquem suas opiniões. Estou aqui pensando a partir do teu convite, do teu chamado. Mas aí devagarinho a gente vai criando e a coisa vai vindo a partir da comunidade, a partir da gente, né? Acho que é muito importante a gente sair dessa. Não sair, porque é óbvio que as autoridades têm muitas responsabilidades aí e muito a ser feito numa ordem que está além do nosso poder de resolver. Mas acho que a gente acaba focando muito nisso, em quem está lá muito longe da gente, e passa muito desapercebido coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, ações que a gente pode implementar agora, ou rápido, ou ainda que não seja rápido, mas que eu posso começar a estruturar com um grupo de pessoas, e para que a gente possa se cuidar melhor, para que a gente possa cuidar melhor do mundo que a gente vive, possa cuidar melhor da nossa sociedade. E eu acho que é por aí, assim. Eu gostei da sua fala. Agora você falou uma coisa que eu acho bastante interessante. É verdade, o mundo está em conflito, gente. O mundo está em conflito. A gente acha que é muito no nosso país, no nosso estado, na minha cidade. Não, o mundo está em conflito. Mas quando a gente olha para o mundo, eu esqueço de como eu posso começar a abrir esses espaços, né? Um cômodozinho. Eu tenho um cômodo que eu faço minhas orações pela manhã. E é independente do horário, eu chego lá, nesse lugarzinho, a respiração já vai acalmando, a vibração já vai ficando assim, porque é um cômodo que eu dediquei para isso. Eu imagino se a gente tiver espaços de diálogo em casa, assim como eu tenho cozinha, banheiro, local de descanso, a gente já vai poder chegar nesses lugares, nem necessariamente mais aberto de coração, mas com mais possibilidade de uma escuta. Eu gosto muito da ideia. Quem me trouxe comunicação não violenta foi meu filho, o Matheus. E aí ele falava assim: mãe, escuta por trás das palavras, por trás do que as pessoas estão falando. Isso é muito rico, né? Porque normalmente se uma pessoa está brigando, eu só penso que ele é um idiota. A gente nunca pensa que ele está com medo, que ele está desesperado, quer manter. E você falou numa coisa que a gente está sempre querendo nutrir uma necessidade, né? Falou sobre necessidade. E a gente não percebe isso. Só acha que é o outro e eu. E aí vem o contra, né? Sempre o contra. É olhar para mim para poder ouvir o outro, né? Perceber o outro, o que ele fala. Eu vou falar um pouquinho. Quando o Matheus começou a me trazer a comunicação não violenta, ele chegava e perguntava assim: mãe, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, mãe, como é que você tá? E aí eu, lógico que eu tô bem, na minha cabeça, né? Pra que tá me perguntando toda hora se eu tô bem? Óbvio que eu tô bem. Eu não falava assim, na minha cabeça. E aí, com o estudo, com a prática, gente, eu vou confessar que as primeiras introduções, os primeiros cursos com Dominique eram assim, às quartas-feiras, eu vinha, parece que a cabeça estava quadrada. Porque é um novo pensamento, é uma nova visão assim produzida. Mas com o tempo, ela entra e ela desce redonda. E, na realidade, a sensação é de um maior espaço interno também, né? De poder me acolher e acolher o outro. E observar essas nossas diferenças. Ah, tem raiva? Tem muita raiva. Vai ter raiva de muita coisa. Tem. Abre o jornal, vai ter raiva. Mas como é que eu lido com isso sem ir para a vitimização? Como você falou no começo, assume a minha responsabilidade. O que eu posso fazer com determinadas coisas, o que eu não posso, mas traz para mim. Saindo do papel de vítima. Isso é muito significativo. Bela, eu queria agora te perguntar quais são seus projetos. O que você pensou fazer?
Pois é. Eu, Patrícia, eu nessa pandemia, assim, foram altos e baixos, assim, foi muito difícil, imagino, para a grande maioria das pessoas tenha sido também. E eu comecei, no início da pandemia eu adoeci, tive Covid e me mudei de casa, então foi uma confusão danada. Meu pai doente, então assim, cuidando da saúde do pessoal em casa, cuidando da minha saúde, foi uma loucura. Mas a partir do segundo semestre do ano passado, eu consegui organizar tudo, me mudei, estava tudo tranquilo. E aí é que eu comecei a me aproximar dessa realidade virtual e online, que as pessoas já estavam, desde o início da pandemia, já estavam tendo que se adaptar com seus trabalhos, seus projetos e tal. E eu senti muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito offline, assim, eu sempre fui muito de estar nos espaços com as pessoas, de da gente se encontrar, de estar em roda e de comer junto e passar uma tarde junto pensando as coisas e tal. E com a pandemia e com toda essa mudança, o distanciamento social e tudo, eu senti muito. Então foi um baque para mim, assim, eu que não tinha muita familiaridade com as redes sociais, com internet e tudo, começar a me aproximar disso tudo. Então, aos pouquinhos do final do ano passado para cá, tanto é que meu perfil era pessoal até dezembro do ano passado e eu tornei meu perfil público e comecei a falar mais sobre o trabalho, porque eu percebi que as pessoas estão aí, a gente só não está mais junto, nem tendo a oportunidade de se encontrar. E mais do que isso, né? A gente com as redes sociais e na internet, a gente tem a oportunidade de falar para muito mais gente, né? E a nossa voz vai mais longe. Então, é uma potência, né? É uma potência. E então eu comecei a fazer o trabalho com mediação de conflitos, que eu já fazia, mas colocando mais atenção nisso e divulgando mais nas redes sociais. E facilitação de diálogo, que é um trabalho que apoia as pessoas que estão vivendo situações de conflito, seja a pessoa que é um apoio individual, um apoio para ela, para que ela esteja de uma forma mais saudável e de uma forma mais positiva nos seus conflitos e com mais propensão de escutar e de falar né, a partir da verdade, de uma forma não violenta, como as pessoas que estão, sejam casais, famílias, grupos, sócios, amigos, pessoas que estão vivendo momentos desafiantes, tenham apoio para falar sobre essas coisas e atravessar esses momentos de forma conectada, dessa forma que a gente estava falando, assim, não passando a mão, deixando de falar as coisas, nem concordando com o que o outro está trazendo. A mediação não é isso, é que a gente consiga estar junto, falando a verdade e se abrindo a construir uma solução com o outro a partir dessas diferenças. Então, dentro disso que a gente vive, ainda que não seja uma solução que eu pensei ou uma solução que você pensou, que a gente juntos consiga desenhar uma saída para isso. Então, a mediação passa por aí, e a minha experiência com a mediação de conflitos é uma experiência de uma ação comunitária, né? Nós estamos juntos e eu me importo, eu estou junto com você, porque as pessoas estarem conseguindo se escutar, isso impacta a minha vida, isso impacta o mundo que a gente vive, isso impacta a sua família, impacta no seu trabalho. Então, é com essa intenção que eu faço esse trabalho. Então, tem esse trabalho de mediação de conflitos, de escuta individual, para que as pessoas estejam nas suas conversas de uma forma mais apoiada. E eu, recentemente, fiz uma chamada com as pessoas que me seguem, que estão lá no meu perfil, perguntando se as pessoas tinham interesse em grupo de prática de comunicação não violenta, que também é uma coisa que presencialmente eu já facilitei alguns grupos de prática, e as pessoas se manifestaram, adoraram a ideia e tal. Então, eu vou abrir um grupo de prática agora em junho, e vamos começar, são 5 encontros, e é um projeto piloto, é a primeira vez que eu estou fazendo online, mas com o apoio do Vértice Coletivo, que é um parceiro, a gente está junto fazendo trabalhos incríveis esse ano.
Estamos juntos num curso de formação de mediadores socioambientais, uma coisa linda, e um projeto que terminou agora há pouco. E aí, com o apoio do Vértice, eu consegui a plataforma, o Zoom, que eu não tenho o Zoom profissional, que a gente consegue dividir as salas, então fazer muitos exercícios. Então, estou super animada. Então, eu imaginei a gente começando em junho. Que Então, ótimo. é isso que por enquanto eu estou pensando, mas estou super aberta a estar com as pessoas, pensando projetos, pensando o que a gente pode fazer junto, inventar para melhorar a nossa comunicação, né? Para a gente estar no mundo de uma forma mais conectada, de uma forma mais íntegra, de uma forma mais responsável e cuidadosa. É Nossa, eu isso. fiquei super feliz com essa novidade do grupo de prática. Eu já fiz alguns, acho que uns dois, um em Copacabana e um grupo com uma diversidade incrível, incrível, muitas mulheres. Uma menina que vinha lá de Realengo para Copacabana, então, nossa, o grupo era maravilhoso. Foi justamente o período que meu pai faleceu. E o grupo me deu um suporte emocional incrível, né, para poder passar por aquele momento. Né? Para mim foi muito difícil, mas assim, ter o suporte, ter aquele apoio foi muito importante, muito significativo para mim. Então eu sou super favorável a ter grupos de encontro. Uma coisa que eu percebi, né, sempre, a gente, no começo eu acho que o problema é só da gente, né? Meu problema, você não tem noção. Não, menina, meu marido, que eu não conheço. Não, porque o meu vizinho, nossa, sabe como é que é meu vizinho, meu patrão. Mas quando a gente começa a conversar com várias pessoas, a gente vê que é tudo igual. Os problemas basicamente são os mesmos. E a sensação é de humanidade. Né? De humanidade, nossa, igual a mim. Nossa, faz sentido. E às vezes a pessoa tem uma visão que me favorece sobre uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver aquele problema ou aquela situação. Então é riquíssimo. As conversas são ferramentas poderosas de autoconhecimento e de amadurecimento pessoal. A gente precisa dessas conversas, de escutas, né? Eu acho que eu te falei, eu tenho uma escuta semanal. Essa semana a gente não se falou, mas é uma escuta semanal. E que é incrível. Às vezes a gente começa, oi, tudo bom, Carol? Tudo bem? Eu não tenho assunto, a princípio. Mas aí começa a conversar, e aí às vezes vem coisas assim que eu, nossa, nem sabia que tinha isso aqui, e vem. Então a escuta acolhedora, ativa, né? Lá, presente, viva, é uma ferramenta poderosa de uma sociedade um pouco mais equilibrada, um pouco mais harmoniosa. Sim. Vamos, Com a vamos. prática, a minha experiência na prática é isso. É uma experiência de fortalecimento, de apoio comunitário, de como podemos estar no mundo e enfrentar os problemas que existem, sejam na nossa casa, sejam os problemas no nosso trabalho, na nossa região, no nosso bairro, enfim. Mas como a gente pode se apoiar a ter clareza sobre o que a gente quer cuidar e não os problemas e os responsáveis e como a gente faz para ofender. Tá, isso a gente já sabe fazer. Mas como identificar o que eu quero cuidar? Quando eu tenho aquela vontade de xingar, o que está por trás disso? Tem alguma necessidade minha muito grande que está desatendida aí. E a minha violência, quando vem na minha forma de falar, é isso, né? É uma forma da gente colocar no mundo de forma trágica, como falava o Marshall, né? A violência é uma estratégia trágica de expressar uma necessidade não atendida. Então, como eu consigo colocar, visibilizar de forma não violenta, de uma forma saudável, aquilo que eu preciso, com verdade, por mais difícil que seja, e de forma que a gente junto, né, num grupo,
a gente consiga pensar soluções, pensar e desenhar como é que a gente faz para mudar isso que está aí. Então, quando você falou de você viveu esse momento, você estava perdendo teu pai, que como grupo te Tá sem som? no coletivo. Ok, voltou. Não, voltou. Tava sem som, mas voltou agora. Ah, tá. Eu estou ouvindo por aqui agora. Mas como você vê isso de forma coletiva, comunitária, né? E como a gente é carente de comunidade, como a gente é carente de gente, e como a gente precisa disso, né? Então, nesses espaços de prática de comunicação não violenta, é isso que eu experimento, sempre experimentei, e a cada novo grupo que eu me junto, que eu entro, a experiência é essa, de fortalecimento, de clareza, da gente ter mais clareza de nós, do que a gente precisa, de onde a gente está, para onde a gente quer ir, tanto nos aspectos individuais, nos interpessoais e no social também, né? Nas maiores, nas escalas maiores assim na nossa vida. E a gente tem apoio e a gente fica encorajado a agir, né? A agir segundo o nosso coração, a agir de forma amorosa. Então, isso é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, mas falo, eu sou apaixonada. E convido a todos que puderem começar a se aproximar do tema, estudar, ler sobre comunicação não violenta. Quem ainda não se aproximou, né? Que se aproxime, e porque eu acho que as possibilidades que nós temos são imensas, mas para isso a gente tem que estar junto, né? E É praticando. verdade. É. A Yamê falou que a pandemia nos proporcionou isso, ver como precisamos de gente para viver. A gente precisa de muita gente. Paula, eu vou ver quais, se tem perguntas acima, ela falou. Você viu alguma pergunta? Eu vi uma pergunta do André que passou, e aí eu não Isso. tenho muita familiaridade aqui com. Onde Deixa eu ver. Maculam se encontra com a comunicação não violenta? Isso, e Maculam? Eu não eu conheço. não conheço também. Eu fico curiosa, André. Depois vamos falar no direct, me manda alguma referência, vamos trocar uma ideia sobre isso, que eu me interesso bastante, assim, por conhecer mais e entender como é que eles se encontram, né? Paula, querida, eu acho que era essa pergunta. Se tiver mais. A Nesilda disse que sim, é necessário mais amor, mas talvez contato com esse amor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não achar que o outro já é o inimigo, e é isso que a gente tem visto por aí. E eu acho que a comunicação não violenta, né? A comunicação, e como eu falei, né? Eu tenho uma gama de estudos, né? Respiração, a me dá uma possibilidade de me perceber dentro do todo e acolher melhor essa realidade que é aí, que é presente, que é desse jeito, que não tem como mudar. Então, traz maior espaço interno. Porque não dá para a gente ficar dando murro em ponta de faca, não faz o menor sentido. Tá? Então, a poder acolher o outro, nem que seja aquela pessoa que seja, diz aquelas coisas absurdas ou tem aqueles pensamentos absurdos, não adianta ir com ferro e fogo. O mundo está desse jeito porque foi com ferro e fogo o tempo inteiro. Então a gente vai estar repetindo um padrão usual que foi feito por defesa própria, mas que eu acho que não tem um bom resultado. Se a gente quiser mudar o resultado, a gente precisa mudar sobretudo, a nossa maneira de comunicar de um modo mais assertivo, sim, de um modo mais presente e com menos atropelo nessas emoções, nesses pensamentos, nesses atismos, nessa separação, né? Parece que cingiu e não junta mais, não tem uma cola. Eu acho que a comunicação não violenta é uma possibilidade boa de ter uma cola, de olhar lá, nossa, o que essa pessoa está sentindo? Eu acho incrível. Minha querida,
Você gostaria de falar mais uma coisa? A gente já está nos momentos finais. Fique à vontade. Ai, queria agradecer novamente esse teu convite. Passa tão rapidinho, né? Foi tão gostoso. Agradecer a todo mundo que está aqui, que veio participar dessa conversa aqui com a gente. E quem, né, vai assistir depois essa live, agradecer também o interesse e dizer que é muito importante, né? E como é gostoso saber que a gente tem companhia, tem outras pessoas também interessadas e olhando e querendo se juntar e estar perto e saber o que está acontecendo e como pode estar junto. Isso é muito gostoso. E é isso, te agradecer e foi uma delícia e convidar quem quiser acompanhar lá na minha página. Eu coloco conteúdos, eu produzo conteúdos a respeito de mediação de conflitos, comunicação não violenta. Então, minha intenção é ajudar as pessoas a partir desses conteúdos aí a irem aplicando nas suas vidas e irem fazendo, cuidando, né, das suas relações e se observando e refletindo sobre isso. E quem quiser vir para o grupo de prática, as inscrições estão abertas, a gente vai começar em junho, são 5 encontros, e eu estou super animada para ver como é que vai ser essa modalidade online. Mas Já tem pelos dia? encontros, são as quartas-feiras. Vão ser as 5 quartas de junho, agora eu não lembro direitinho os dias, mas eu coloquei um formulário na minha bio. Então, quem for lá tem um linkzinho para o Qual o formulário, horário? das 7 às 9. Toda Tá, quarta-feira, no mês de junho, de 7 às 9 da noite. tá ótimo. E o linkzinho está lá e eu trabalho pensando na sustentação material e financeira do evento, eu trabalho com corresponsabilização financeira também. Então, tem mais explicações, mais informações sobre o que é corresponsabilização financeira lá no formulário. É só acessar, está lá no formulário, o linkzinho está lá na bio. E Tá é bom. isso. Espero que Mas a gente se encontre mais vezes. eu também espero. Eu também espero. O Matheus, que eu falei do meu filho, que eu falei dele, está aqui. Paulo, uma amiga maravilhosa, que é uma grande incentivadora da CNV para mim, né? Eu falo tanto, ela fala, vamos lá, vamos conversar. Então, porque a gente vê o quanto isso é importante, o quanto isso transforma a nossa vida. A gente não tem ideia de pensar num mundo perfeito, maravilhoso. Não, isso não existe. Pensar a partir de mim, pensar a partir dessa pequena comunidade, que é a nossa família, dos nossos amigos, dos nossos vínculos, a gente poder construir um mundo melhor também para a gente. Então, a partir disso, a gente se beneficia. Na realidade, às vezes, que a gente é um pouquinho egoísta, tá? Solange está falando que gostou muito do assunto. Solange é uma querida, tem uma família linda. Gostou do assunto, está interessada, Solange? A Bela é maravilhosa. Olha lá. Tá bom, minha querida? A gente vai falando, então. Foi uma grande alegria para mim poder falar com você sobre esse assunto, a comunicação, e poder casar ele com a astrologia. Foi perfeito. Muito obrigada pela participação aqui de todos. E a gente espera que essa conversa beneficie a quem puder ouvir ela daqui a pouco. Tá bom? Tudo de bom, queridos. Um beijo, Um então, beijo. Bela. Um Tchau, beijo. Tchau. tchau.